Olá, meu nome é Caio Raposo e eu garanto para você que é possível aprender algo novo hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio Raposo e você pode me encontrar nas redes sociais que estão na descrição ou no meu site caioraposo.com. Nesse vídeo a gente vai tirar uma dúvida muito comum de quem está começando nessa área de fotografia ou de tratamento de imagem, que é como funciona o fluxo entre o Lightroom e o Photoshop. Muitas vezes a gente está no Lightroom, quer fazer uma revelação básica de uma fotografia dentro do Lightroom, mas acaba precisando levar essa imagem para o Photoshop para fazer um tratamento um pouco mais específico, seja remover um objeto que é um pouco mais complexo ou até mesmo fazer um tratamento de pele um pouquinho mais pesado. O que acontece? O Lightroom e o Photoshop eles têm uma conexão bem legal, que você consegue pegar uma imagem do Lightroom, levá-la para o Photoshop, trabalhar em cima dessa imagem e depois levar ela de volta para o Lightroom. O problema é que muitas vezes, quando as pessoas estão iniciando, elas não sabem disso. E aí, quando é necessário levar uma imagem para o Photoshop, a pessoa vai, faz o tratamento da imagem no Lightroom, exporta a imagem e com a imagem exportada, ela pega e abre a imagem no Photoshop. Trabalha da forma que ela quer e dentro do Photoshop ela dá saída no arquivo, que aí ela vai pegar e vai salvar, vai exportar o arquivo de dentro do próprio Photoshop. Então, para evitar que isso aconteça, vamos entender direitinho como que funciona o fluxo entre os dois, como que eu consigo pegar uma imagem do Lightroom, levá-la para o Photoshop e depois trazer de volta para o Lightroom. Mas antes da gente partir realmente para o vídeo, para a captura de tela, eu gostaria de ter certeza que você já é inscrito no nosso canal do YouTube. Por quê? Toda semana saem vídeos novos lá, seja de Lightroom, de Photoshop, de InDesign, de Cinema 4D e vários outros programas. Se você tem interesse em aprender qualquer um desses programas, eu recomendo muito que você assine o canal, pois assim toda vez que sair um vídeo novo, você vai receber lá na sua aba de inscrições. Então, tendo tudo isso dito, vamos então partir para o vídeo e a gente se vê daqui a pouquinho. Então, olha só, eu tenho aqui algumas imagens que eu já importei aqui para o meu catálogo e eu tenho uma específica que eu já fiz uma revelação básica desse meu arquivo. A minha imagem original e a minha imagem agora. Foi uma revelação bem simples, foram alguns ajustes bem simples, somente utilizando aqui a minha aba de básico. Eu quero agora levar essa imagem para o Photoshop para então pegar e fazer um Dodge and Burn em toda a modelo, ou seja, pegar, realçar as áreas de luz e escurecer um pouco as áreas de sombra para dar um pouco mais de volume nessa modelo, clarear um pouco o olho dela e dar uma leve tonalidade um pouquinho diferente na minha foto. Todo o processo de tratamento da imagem no Photoshop eu vou avançar um pouco o vídeo para não ficar muito grande, até porque o processo de Dodge and Burn e clarear o olho vai ser um dos assuntos de algum dos nossos vídeos futuros. Então eu tenho aqui a minha imagem e eu quero levar ela para o Photoshop. Existem diversas formas de fazer isso. A primeira delas, e que eu acabo utilizando mais, é clicando com o botão direito, indo em Edit In ou Editar em Adobe Photoshop CC 2017. Você pode também, se quiser, utilizar o atalho Command E ou Ctrl E, ou até mesmo vir aqui em cima em Foto, Edit In, Edit em Adobe Photoshop CC 2017. Tem até uma opção aqui de abrir com um objeto inteligente no Photoshop, mas isso é uma coisa que eu recomendo a gente ver depois em um outro vídeo. Mas então eu vou pegar aqui, vou utilizar o Command E e ele vai pegar essa minha imagem e vai levar para o Photoshop. Como eu já tenho o Photoshop aberto, a imagem já deve ter sido aberta lá, então eu vou só alternar aqui entre os programas e eu já tenho a imagem dentro do Photoshop. Aqui eu vou fazer um processo bem rápido de Dodge and Burn, só para dar um pouco mais de volume na modelo e vou clarear um pouquinho o olho dela. Então vou aqui utilizar uma das minhas ações de Dodge and Burn, só para ele já criar aqui as camadas para mim e eu trabalhar em cima delas.
Pronto, já finalizei aquilo que eu queria fazer aqui dentro do Photoshop. Tem aqui a minha imagem antes e eu tenho a minha imagem aqui agora depois. Foi pouca coisa que foi feita, foi mais uma questão de dodge and burn e realçar ali um pouco mais os olhos dela e também dar uma leve tonalidade um pouco diferente na minha imagem. Vou também pegar aqui só aplicar uma nitidez. E agora eu preciso pegar essa imagem e levar ela de volta para o Lightroom. Como que eu vou levar essa imagem de volta para o Lightroom? Eu não preciso ir em arquivo, salvar como e escolher aonde que eu vou salvar esse arquivo. O próprio Photoshop vai salvar o arquivo para mim automaticamente e vai importar esse arquivo automaticamente para dentro do Lightroom. A única coisa que eu preciso fazer é vir aqui em cima em arquivo, salvar ou utilizar, no caso, o meu atalho Command S. Se você quiser, você pode utilizar o atalho Ctrl S do PC também. Então aperta aqui Command S, ele vai salvar o meu arquivo, olha que ele está salvando. E agora eu vou usar o meu atalho para fechar o meu arquivo, fechar essa minha imagem. Como? Eu posso vir aqui em cima em arquivo fechar ou usar o meu atalho Command W. Aqui, Command W, ele fechou o arquivo e agora já tenho o meu arquivo salvo e eu já tenho o meu arquivo importado dentro do Lightroom. Vamos ver? Venho aqui para o Lightroom e olha quem que aparece aqui para mim. Aparece aquela imagem que eu trabalhei dentro do Photoshop, já dentro do Lightroom. Mas se eu observar aqui embaixo, ó, eu vou ver que eu tenho duas fotos que são as mesmas. Eu tenho uma foto que é já tratada no Photoshop, que inclusive para o Lightroom é visto como se não tivesse nenhum tipo de ajuste. Por quê? Essa foto é um arquivo novo. Se eu olhar aqui embaixo, ó, IMG 6980-edit.tif. O que é isso? O meu arquivo original ele tinha o nome IMG 6980. Quando eu levei para o Photoshop e mandei salvar, ele não consegue salvar em cima do meu próprio arquivo RAW. Ele cria uma cópia desse meu arquivo, um arquivo já processado, já com um tratamento, e salva como um arquivo TIFF, que é muito parecido com o PSD do Photoshop, também é um arquivo aberto que trabalha com camadas, tem algumas pequenas diferenças, mas eu não acho nem interessante a gente entrar nelas nesse vídeo. Olha só que eu tenho aqui IMG 6980-edit.tif e eu tenho aqui o meu arquivo 6980.cr2, que é um arquivo RAW da Canon. Esse arquivo, aí sim tem o meu tratamento básico, e esse outro arquivo aqui tem o tratamento que eu levei para o Photoshop. Uma coisa que a gente também precisa ter em mente é que esse arquivo ele está salvo em uma pasta do nosso computador. Ele não está apenas dentro do Lightroom, ele está junto dos arquivos RAW, junto dos arquivos brutos, na sua pasta original. Vamos conferir isso? Ó. Vou clicar aqui sobre a imagem e vou vir aqui em Show in Finder, ou mostrar no Finder, no caso do Mac, e no PC vai estar como mostrar no Explorer. Clico ali e ele vai abrir aqui para mim a pasta onde eu tenho o arquivo. Olha que se eu observar, ó, eu tenho a minha pasta de brutas, onde eu tenho todos os arquivos RAW desse ensaio. E eu tenho aqui a imagem que está marcada, que é justamente a minha imagem 6980-edit.tif, que é a minha foto que eu levei para o Photoshop. Então olha só que legal, ele já salvou aqui para mim junto dos arquivos brutos e já importou para o Lightroom. E aí eu posso tranquilamente vir aqui no Lightroom e dar saída nesse arquivo, exportando esse arquivo. Um último detalhe antes da gente finalizar é, se você precisar pegar e ainda trabalhar ainda mais nesse arquivo, basta clicar com o botão direito, Edit em Photoshop, e ele vai abrir uma janela aqui com 3 opções. Geralmente isso daqui confunde um pouco o pessoal. Eu tenho editar uma cópia com os ajustes do Lightroom. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse meu arquivo, que já é uma cópia, que é um arquivo TIFF, e vai criar mais uma cópia, que vai ficar IMG 6980-edit, de novo, edit.tif, porque é uma cópia. Tem aqui editar uma cópia, que ele vai só criar uma cópia, também mesmo processo do anterior. A diferença é que esse daqui não vai ter os ajustes do Lightroom, que eu posso inclusive fazer na minha imagem, mesmo depois de já ter trago ela do Photoshop.
E eu tenho também aqui a opção Edit Original, que é editar o arquivo original. O que muitas vezes confunde, pessoal, é porque editar original dá a impressão de que a gente vai editar o arquivo RAW, mas na verdade a gente vai editar esse arquivo TIFF original. Então se eu clicar aqui em Edit, ele vai abrir ali de novo para mim a foto no Photoshop, e eu posso pegar aqui e fazer a modificação que eu quiser. Aqui eu vou só criar uma camada e passar aqui um pincel em branco, só para a gente ver a diferença, e vou mandar salvar. Já vou voltar aqui para o Lightroom e vou esperar ele atualizar essa imagem para mim. Olha que ele já atualizou, e aí eu já tenho o meu arquivo com aquelas últimas modificações que eu fiz no Photoshop. Aqui eu vou voltar para o Photoshop, vou apagar essa camada, vou salvar de novo para eu ter o meu arquivo com as modificações que eu queria. Olha como que é um processo relativamente simples, mas que vai poupar muito tempo enquanto a gente estiver trabalhando com as duas ferramentas. Então é isso, a gente se vê semana que vem. Adeus, falou!